Bem-vindos, amigos, à edição 254 de nosso Alvorada Cultural na sua quarta temporada. O programa de hoje traz um resgate de memória, uma memória que faz parte da identidade cultural de Brasília. Numa noite de reencontros, num lugar mágico, a Galeria Olhos de Águia, o bonequeiro Chico Simões reuniu seus amigos e companheiros de 30 anos atrás para celebrar as 3 décadas de seu projeto Ponto de Cultura, uma invenção brasileira. Foi uma noite maravilhosa de lembranças e muitas risadas. E hoje, à luz da história, fica evidente a importância daquele movimento, daqueles tempos, daquela geração para o universo artístico-cultural da cidade e até do país, em artes como música, teatro, dança, enfim. Assista agora, aqui, na Alvorada Cultural, onde os protagonistas contam a história. Isso aqui é um ex-voto, uma desculpa, para a gente se reunir. No momento que estão lá votando essa história de impeachment, nós estamos aqui nos reconhecendo e conhecendo os novos para que a gente toque o que a gente sempre tocou, que foi essa resistência e esse prazer de fazer o que a gente faz. Então, está aberto aí a pesquisa de 30 anos do Invenção Brasileira, Mamulengo Preservado e Movimento Cultural de Taguatinga. A gente estava lá com o Antônio Rizeli, com o Ali Salomão, Jorge Maltner, e eles estavam pensando em estruturas grandes, fazer grandes complexos culturais em favelas. Quando o Chico, não, peraí, meu irmão, a gente já tem essa estrutura, não precisa disso. Quando se criou os pontos de cultura e tal, mas a realidade, galera, sempre foi essa, sempre foi bárbaro. O ser humano não tem nada de bonzinho, nós somos bárbaros, e a gente se melhora com a fala, com a civilização, com a cultura, né? E isso aqui é mais uma resistência, que volta, fazemos uma resistência, e o Mamulengo, 30 anos de resistência, salve, salve Mamulengo. Zé Alberto reunia ali dezenas de pessoas, em volta do time Apolo, mas quando chegava em casa mesmo na concentração, Zé Alberto dava um recado de sempre que a luta é contínua, A luta continua não, a luta é contínua, ela nunca vai parar não. Então nós estamos aqui só afirmando essa tradição de luta. Nunca vamos ser maioria dentro da sociedade, pelo menos enquanto a gente estiver vivo. E vamos sim, como minoria, resistir. E uma das maneiras da gente resistir é a gente se reconhecer, a gente se encontrar e ter essa convivência presencial. Contar as histórias, disputar também na memória, porque a memória também é um espaço de disputa política. A história é um espaço de disputa política. O que aconteceu é contado por alguém. Então nós somos essas pessoas que contamos a nossa história e registramos a nossa história de todas as formas. O Ivaldo Cabeça registra com fotografia desde o início dos anos 70, muito antenado, tem aí, então, a memória das imagens dessa cidade, e é isso que a gente quer. Agora ter a memória também da oralidade, que cada um fale, conte a sua história. E não é história de coisas importantes ou de bem-feitos, não. É qualquer história, é história pessoal. É isso que é importante, é ficar gravado, registrado de alguma maneira a história de vida de cada um, de cada pessoa, mesmo como observador. Você, mas eu não participei disso. Não, como observador, ou como ser pensante, é deixar a história gravada. E depois, enfim, com esse material aí, nós vamos fazer algumas coisas, Hoje tem tecnologia suficiente para a gente disponibilizar isso para o mundo inteiro na internet. E aí já são 35 anos. 35 anos dessa história que ele já carregava, a gente, ele é bem mais velho que a gente, então ele já carregava uma experiência maior.
E aí essa experiência bem maior, muito mais tempo, muito mais anos, ele trouxe. E dali a gente, né, passou a fazer coisa da inquietação, né? E essa inquietação levou a gente a conhecer pessoas como Almir Paraca, né? Grande Almir Paraca. Joeli, a princípio, porque na verdade também o Almir Paraca era um menino que nem nós na época, né? Joeli já era bem mais velho que nós, mais velho até que o Chico, você tem ideia? Então, ele já era, né? Já tinha história da militância lá em Paracatu. E aí o grupo de Teatro que a gente já formava já começou a ter esse tipo de preocupação com o debate, com as ruas, né? Cauim nas nossas viagens, eu fazendo o locutor permanente da rádio louca, que a Rose, não a Douglas e a outra Rose magrinha, queria pegar meu pescoço. A gente fazia zoeira nos ônibus e ela queria dormir, a gente não deixava. Mas por que eu falo disso? É porque a gente na verdade faz uma história, chega aí a esses 30 anos de história, né? Que o Chico carrega aí, super importante. Mas ao mesmo tempo a gente faz a pergunta onde é que a gente errou, né? Quando a gente vê essa coisa reassumindo, né, retomando o fôlego, tal, esse monstro que parecia estar adormecido, né, dos reacionários, os caras com muita vontade para falar, para ofender. Mas eu acho que amigos nossos que estiveram à frente no processo de decisão conseguiram fazer do FAC um fim e não um meio, né? Era muito doido, né? Presto conta hoje, não interessa, já fiz as minhas 10 apresentações, se elas prestaram ou não prestaram, se elas serviram para alguma coisa, não interessa. Interessa que eu já fiz as 10, já prestei conta, eu posso entrar no próximo. Né? Então essa relação da mercantilização absoluta, sem dizer para que serve, aqui vem, né? Por que é que a gente está fazendo isso? O FAC, não, por mais que ele dê sustentação para algumas pessoas, ele não é meu ganha-pão, ele nunca foi, graças, né, sei lá, ao Olimpo, né? Eu nunca fui individualmente agraciado com o FAC, mas exatamente por entender que o FAC não é um meio de sobrevivência, é um meio de sobrevivência da obra. E não vou mentir, às vezes a gente tinha medo, garotos, adolescentes tinham medo de passar ali do lado do mercado, né? Porque era assustador, né? Era a nossa, exagerando, por exemplo, era a nossa Cracolândia durante algum tempo, né? O mercado era o fim do mundo, né? Você morar no mercado era quando você não tinha nem a ponte mais para morar, né? Você ia lá para o mercado porque era uma coisa assustadora nos anos 85, eu acho, talvez 84, né? Bem. E aí quando você anda pelo mercado e vê aquela energia flutuante, né? Aquela onda ali, aquela coisa que pulsa, né? Que eu digo que é o que o Dulcina de Moraes não consegue, por exemplo, né? Que está no centro da capital do país, mas ela não consegue 10%, não estou aqui diminuindo, mas dizendo, ela não conseguiu, com aquela estrutura, 10% do que o mercado consegue hoje. Né, que eu dizia que a minha grande angústia quando eu dei aula em Dulcina é que eu achava que aquilo era uma usina, e não era uma usina, né, era uma máquina, você empurrando na mão, no tapa no braço, né, para ver se ela andava, né? Mas ela não pulsava, apesar de um monte de gente que sai dali sair pulsando, né? É uma coisa estranha, mas o espaço não, né? E aí o mercado é uma lição, né? Eu acho que o mercado é uma lição de como essa identidade pode ser absolutamente arrebatadora e transformadora. E talvez os partidos de esquerda tenham que repensar exatamente com os movimentos culturais de resistência, tenham que se repensar. Tem muitas histórias assim, né, Chico? Eu acho que fala da sorveteria, do laboratório de fotografia. Pois é, então isso a gente está voltando de 76, 75, né, Chico? Esse universo do analógico, o ampliador Ranger, sabe? Então ali foi minha primeira serigrafia, né? Foi ali que ensinei o meu irmão Natinho. Então, enfim, tô lembrando agora do Marcinho que está aqui, esse espaço, né, velho? Eu acho que é um bastão que eles estão me passando aqui no Taguatinga, sabe? Mas voltando à década de 70. Enfim, assim, tá aqui com vocês e vendo o Cacá, vendo o Cauim, sabe? Vendo o Jabá. Então, assim, a gente volta dentro da década de 70. E já se passaram 30 anos, né, Chico? Enfim,
A sorveteria polar foi, assim, para mim, o meu primeiro laboratório, assim, do meu universo na fotografia, né? Foi lá que eu fui fazer o meu curso de fotografia no Centro de Criatividade, que hoje é o Espaço Renato Russo. Em 75, 76 eu comecei a fazer o curso de fotografia, mas já fotografava do 200, com o William, né? O William Anderson sempre fala, trabalhou no Jornal Satélite, mas eu fui o primeiro a trabalhar com o William, né? Do Clube do 200, eu ia fazer slide, né? Não eu disse, a gente fazia slide para passar no telão do Clube do 200, né? Então, assim, é muito doido tudo isso. E a sorveteria, sim, foi assim, onde eu conheci todos os meus amigos, né? Foi dali que eu fomentei, assim, sempre no bastidor, fotografando o movimento cultural, fotografando o Chico, o grupo, como é que é o nome do Grupo Retalhos, né? No Taguatinga do Rio de Cultura tem todo esse registro de vocês, né, Chico? O comércio hoje não pode ficar como comércio, ele tem que passar pela história também da cultura. E um bar cultural que hoje está perdeu muito, né? Graças ao Ivaldo não perdeu também. Ao nosso mestre também, que eu falo com vocês. O Miquel tem uma história que a gente até conversa muito, que ele fala que fui eu que fui o culpado de levar ele para o teatro. E o culpado de eu estar... E o culpado de eu ir para o mundo do bar foi o nosso amigo Careca. E o Careca, para mim, é uma figura, um ícone hoje, que ainda persiste e está aí fazendo o trabalho dele, cultural. Querendo ou não, é cultural e está passando todo esse sufoco que acho que qualquer comerciante hoje em Brasília passa. Porque eles acabaram com as casas noturnas, com os bares, a música hoje, para você fazer um trabalho cultural, o artista perdeu o espaço, porque ele não tem onde tocar hoje. Porque existe um tal de ECAD hoje não é nem ECAD, né? Hoje o pior que ECAD, na minha época era ECAD, que matava a gente. Hoje tem uma tal de AGFIS e não deixa ninguém trabalhar, com todo respeito. Não sei se alguém aqui trabalha ou conhece, não. Mas eles não deixam. Se você não tiver tudo de acordo com o trabalho dele, você não pode fazer uma apresentação na sua casa. Você não pode bancar um espetáculo na sua casa. Ou na sua casa, se você fizer um casamento e não passar pela fiscalização lá, eles vão lá atrás porque você está fazendo uma festa e não pagou para a liberação do seu espaço, na sua casa. É meio cruel. Então, como todos somos clandestinos, né? Então todo mundo continua fazendo festa também, porque senão perde a essência. Eu estudava na época no CTN. E de repente chegou uma figurinha lá do CTN que vinha da escola normal, né? Quando ele chegou, o cara que veio da escola normal, o único homem, porque a escola normal na minha época era só para mulheres. Aí chegou um cara no CTN que era da escola normal. Eu falei, bicho, você estudava na escola normal, na escola de mulheres. E aí chegou, Miquel, e ficamos amigos. A gente já era meio louco naquela época, né? Muito genial. E surgiu a oportunidade da gente de participar de um grupo de teatro. Teve um grupo de teatro do Rio de Janeiro. Isso, justamente, obrigado. Marcelo. Tudo mais geniais. E chegaram no CTN procurando alunos que quisessem participar do grupo, do Projeto Plateia, é o curso de formação de artistas. Montado pela Estranhésima, por incrível que pareça. Isso. Foi muito legal. E eu fui lá, entendeu? Na época o Regino já gostava de teatro, já trabalhava com teatro, já tinha aquele projeto dele. E eu, como irmão do Regino, falei, atrás do meu irmão, lógico, meu irmão mais bonito, mais conhecido, eu vou atrás dele. E fui lá e fiz minha inscrição. E comentei com o Miquel. Falei, pô, eu fiz minha inscrição para fazer um curso de teatro. Você vai fazer teatro? Eu falei, você também vai, porque eu coloquei seu nome junto. Aí entramos na história. E dessa história surgiu foi criado o grupo Retalhos, que para mim foi uma história na minha vida muito marcante, que eu guardo com todo amor e carinho. Muita gente não me viu no espetáculo, porque eu era o boi.
Eu ficava debaixo do boi, então ninguém. Eu falo que era do retalho, ele falou, você, eu não lembro, é que era o boi, eu estava debaixo do boi. Então não tinha ninguém que via. Hoje, quando olhar o boi, vejo uma Na primeira história da Capapanatas era você, Churripa, eu, o Jader. O Jader era minha mãe, né? Isso. Nós éramos os como é que chama? Pedro Malazar. Pedro Malazar, justamente. Foi o primeiro espetáculo, foi o primeiro espetáculo montado. Eu era o Pedro, você era meu pai, meu tio, o Jader era minha mãe. Olha, Miltinho, é o pai todo. Foi uma doideira porque a gente fez a cena sem nunca ter visto, nem imaginar que tinha Macunaíma, a gente reproduziu a cena. Lembra? Que eu nascia debaixo da saia do Jader. E era igual o Macunaíma, a gente nunca tinha a ideia do que era Macunaíma. A gente ficava rindo. Vocês fizeram Macunaíma, eles fizeram Macu quem? Miltinho, Natinho, Marcinho, eu, Haroldo, Shirley. Não, tô dizendo da galera que continua fazendo alguma, né, que manteve o envolvimento. Então, Rose Nugoli, PP, quem mais? Alexandre que, né, tá sempre ligado aos sindicatos. Quem mais dessa primeira leva? Que depois, na sequência, veio Zé Regino, Chico Simões, o Rene, Finelo, Finelina, Dulce, Adocrinho, como é que é o nome? Ricardinho, parecido em Carleusa da primeira galera, do primeiro momento. Aí nessa segunda aí veio Paulo Cauim, veio o Ronaldo, que aí foi mais comigo. O Paulinho PP, você falando PP, sim, o PP. Quem mais? Tem mais gente. O Jader, né, que virou até vereador em Paracatu. Você falou do Kim? O Kim, né? Tinha o Kim, mas o Kim, eu digo assim, a galera que... Foi, não, eu digo assim, a galera que fez lá e que até hoje ainda continua meio que, de alguma maneira, envolvido com o processo. Não que essas pessoas não estejam fazendo coisas lindas, cada um na sua história. Mas eu digo que está envolvido ou no processo social, político, cultural e tal. Então, você tem uma galera gigante. Você pega o exemplo da Shirley, né? A Shirley é uma história do Brasil hoje, aí, tal, com a família e tal, né? E era muito engraçado, porque a gente olhava a Shirley era a princesa, né? Que a gente falava, essa não dura uma semana. Queimou uma língua, todo mundo vai ser privilegiado, né? De ter conhecido o Chico num momento, assim, confuso da minha vida, né? Onde eu não sabia muito bem o que fazer, para onde ir. E eu estava no movimento estudantil. Eu te conheci, não foi no teatro, foi no movimento estudantil, né? Através do movimento estudantil que Chico já tinha feito teatro antes no SESI, né? E tinha parado para se dedicar ao movimento político, no estudantil. E eu tinha entrado no Retalhos, né? Que a minha situação no Retalhos foi uma coisa assim, também um pouco confusa, né? Porque precisava de uma média, né? Para você se inscrever na oficina. Se você não tivesse a média, você não podia, estava proibido. E eu não tinha média. Aí eu não pude fazer a minha inscrição. Mas fiquei assim, uma vontade e tal. Aí no dia que ia começar a oficina, eu fui pro teatro e falei com o Fábio, né, do H Papanatas. Falei, Fábio, é o seguinte, cara, eu tô a fim de fazer a oficina, mas disseram que tem que ter uma média na escola para poder fazer inscrição. Como é que é isso? Entra. Né? E o grupo tinha 50 integrantes, né, o Retalhos, né, o primeiro espetáculo. Tem uma foto do Ivaldo que é maravilhosa. Eu perdi essa foto. Que é assim, palco lotado e gente entrando no palco do Teatro da Praça. Quer dizer, são 50 pessoas, né? E aí, no segundo espetáculo, a gente foi montar Marechal Boticário, né? E aí, o que acontece? A gente estava pagando o Nelson Minão, que
morava em Sobradinho, a gente pagava a gasolina dele para ele vir 3 vezes por semana ensaiar a gente. E tinha um ator que é da leva nova, que tinha entrado, mas o cara era um 71 da porra, ele não decorava o texto, ele estava ali a fim de comer as meninas, entendeu? E aí faltava muito. E é um ponto que o União Seminão falou assim, não ensaio mais. E aí eu meio que morava na casa do Chico, na 6 da Norte, né? E aí eu cheguei lá chateado e falei, Chico, ó, pô, tá rolando isso aqui no grupo. Tal, pô, você podia ir lá dar uma força pra gente. E aí o Chico, não sei o que, pá. Falei, não, velho, vamos lá. E aí no outro dia ele foi, assumiu a direção do espetáculo, assumiu o papel de capitão, que era esse cidadão que fazia o capitão, né? E a partir daí não parou mais de fazer teatro, né? Desculpa aí por esse desvio de função. O Chico, junto com o Carlinhos do Babal, é que traz, né? Onde Tasso já fazia Mamulengo, né? Mas veio mais presente com o Carlinhos do Babal, né? Que chega em Brasília e faz um espetáculo maravilhoso, onde eu fiquei encantado como é que uma pessoa conseguia fazer 20 personagens, né? Com vozes diferentes, né? E Chico embarcou nessa, e quando retorna, Carlinhos do Babal, Zé Regino dão uma oficina no Sesc, né? De teatro de bonecos. É onde nasce o meu primeiro boneco, o Cassimiro Cuco, né? Que é um ventríloco, né? E aí, a partir daí, a gente começa, na montagem de Morte e Vida Severina, que é a direção do Chico também, ele já introduz o boneco se relacionando com o ator, né? Então já vem essa linguagem aí do teatro de bonecos. E aí, em 96, eu trabalhei no Ministério da Cultura, no INASEM, né? E eu fui convidado pelo grupo do Rodas para ir para um festival em Córdoba, na Argentina. E o pessoal do INASEM me proibiu, e eu pedi demissão. E eu era meio que um representante do movimento cultural dentro do esquema do Ministério, né? E aí todo mundo ficou me ligando e tal. Pô, por que você pediu demissão? Que não sei o que, vai sujar pra classe, não sei o que. Aí Chico, eu tinha que ir para casa. Chico toca a campainha de casa, mais ou menos umas 7 horas, ele e Rose. Aí quando eu olhei, falei, ó, Chico, se tu vier reclamar aqui porque eu pedi demissão, você pode ir embora. Ele falou, não, calma. Seguinte, é porque eu tô indo pra Argentina também, e aí eu queria te convidar para brincar com a gente. A gente vai fazer vários festivais e tal. Eu falei, opa, na hora, topo. E aí eu fui com o Hugo Rodas, fiquei 15 dias em Córdoba. A partir daí eu fui para Neuquén, onde encontrei Chico e Rose e Clara, que tinha 1 mês, né? E aí a gente fez um circuito maravilhoso, Neuquén, Necochea, Buenos Aires, Montevidéu. E aí foi uma experiência que aí eu peguei amor pelo Mamulengo, né? Então, a partir daí, eu entendi qual era o espírito da brincadeira e passei a brincar. Depois, Chico sai de Brasília, vai para São Paulo e fica brincando eu e Rose, enquanto o Mamulengo Presepada, né? Inclusive, eu e Rose, a gente inaugura o Teatro Mapati, né? Lá na Asa Norte, com um espetáculo enquanto o Mamulengo Presepada. É uma matéria do Correio Brasiliense de uma página inteira, com as fotos dos bonecos. Na época foi assim, muito bacana essa matéria. Foi um espaço educativo muito determinante para uma geração, e de decisão também do ponto de vista de rumo de trabalho, o que fazer, e manter essa altivez que o exemplo do Celeiro das Antas nos dava, que é o seguinte,
tá difícil, mas a gente vai continuar, a gente vai resgatar essa capacidade de criação. Ninguém vai encher o nosso saco assim tão rapidamente. Eu acho que hoje, olhando várias pessoas que a gente dessa geração de artistas, de militantes em torno da cultura aqui de Taguatinga, tem uma coisa que me chama a atenção. Essas pessoas, elas estão de cabeça erguida, essas pessoas estão de cabeça erguida, independente da condição social que vivem hoje. Elas estão de cabeça erguida e têm a vontade, o desejo de continuar sonhando, de continuar caminhando numa perspectiva de uma vida mais digna. Não sei se eu conheci primeiro o Cauim, e o Natinho, e o Zé Virgílio, e o Chico, não sei qual foi a ordem, mas foi basicamente esses caras que eu estudava ainda no CTS e que me levaram para o movimento teatral. Eu nem tinha ambição de seguir carreira artística nem nada, mas o que mais me despertou assim, naquele momento foi a possibilidade de exercer uma expressão, né, de um pensamento e a arte ser aquele caminho, né? Depois, por isso, assim, isso foi determinante para a minha formação. Assim, eu sou a pessoa que eu sou hoje, e eu considero boa pessoa. Por isso, tem para mim que se eu tivesse seguido um outro caminho, eu não teria tanta... eu não seria quem eu sou. Dessa história é que a gente, né, serviu como base, não que a gente tivesse feito a primeira Semana de Arte da Taguatinga, mas era um núcleo que dava suporte para a existência da primeira Semana de Arte da Taguatinga, que se juntou com a Faculta, né, que era o Fernandes, e aí virou uma história, né? Taguatinga ali no Teatro da Praça lotava de domingo a domingo, né? A gente passava de domingo a domingo, todo dia, poesia, música, cinema, né? O Saraiva, né, com os curtas dele, aí já entrou o Humberto Pedrancini na história, quer dizer, então tinha um momento legal. Eu dizer que o Grupo Retalhos, né, esse movimento, ele teve um peso muito legal, né, numa época, ele projetou, tirou Taguatinga, né, já que ela adormeceu e voltou a ser sertaneja, mas ela tinha uma história muito forte, né, e tinha uma mobilização. E aí entra também uma história que é legal, que a gente não pode esquecer, que é a história do Teatro da Praça, né? Que era um foco de resistência, né? Era quase um fronte, né? O Teatro da Praça era um fronte, a gente ia para lá, a gente entrava lá, professores nos odiavam, diziam que a gente queria tirar o teatro da escola, que estava atrapalhando a educação. Lindo, né? A arte atrapalhando a educação é uma coisa muito interessante, inusitada. Quando a Semana de Arte e Cultura acaba, o Fernandes vai ser gerente do Teatro da Praça. E aí já não acontecia mais Semana de Arte e Cultura, o movimento tinha dado uma dispersada, a gente, cada um estava já meio que se profissional. E a gente tinha... A ditadura tinha batido mais Chico pesado. tinha viajado, eu tinha começado a fazer mímica, né, com o nosso trabalho. Zé Regino foi em São Paulo, Chico foi fazer o trabalho no Nordeste. Deu uma diluída no processo. Aí o Fernandes fica, por nossa indicação, nem chegou a ser tanto não. Era mais que a gente tinha ido um pouco... Ainda, nós tínhamos ido fazer coisas, né? Cada um tinha ido fazer coisas. Era 87 por aí, 87, 88. Tudo chapa branca, a gente que era a resistência. Taguatinga sempre foi essa porra. Chapa branca. E aí, nesse momento, quando o Fernandes assume a gerência do Teatro da Praça, por uns 2 anos mais ou menos, eles começam a estruturar a criação do Rola Pedra. Ele, Fernandes e Marcão vão estruturar a criação do Rola Pedra, que era o sonho, que era o barzinho na frente e o teatro atrás. Nós, da velha guarda, a gente também tem que se adaptar. Se é positivo ou não, vamos ver mais na frente. Mas está acontecendo. Mas eu acho que também existe uma questão de formação
política. A gente está vivendo, eu estou vendo isso no conselho, nas eleições dos conselhos de cultura. Que a gente vê uma galera, a gente pode contar nos dedos aqui, dessa galera que está aqui, que tem menos de 40 anos, ou menos de 30. E uma galera que está chegando agora, principalmente ali fala da experiência do governo de Samambaia, que é o pessoal que está chegando sem nenhuma consciência política, sem formação, que está querendo simplesmente chegar e meter o pé na porta e falar assim, vamos tirar esses dinossauros aqui, mas eles não conhecem dos trâmites da cultura, não sabem quem é que já fez, quem já construiu, e quem está fazendo com que essas coisas estejam acontecendo. O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar um, junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. O jornalista e escritor maranhense acaba de lançar seu 5º livro de poesia. Você pode adquiri-lo no site da editora Quiron. Boa leitura!